Olá, tudo bem? Bom, a entrevista que o Tony Garcia deu à TV 247 está repercutindo. A Globo News fez reportagem depois que nós divulgamos a notícia de que o Tony Garcia entregou as provas do Supremo Tribunal Federal, como ele havia dito que faria. E até jornalistas do campo progressista duvidaram. Não, tem que esperar, será que ele tem mesmo prova? Ele tinha e entregou. E nós divulgamos com exclusividade e a Globo News, a repórter Daniela Lima, viu que ali tinha substância, que tinha notícia e também passou a cobrir o caso, o que é bom para o Brasil. Importante é que um jornalista não fugir da notícia, o jornalista apurar a notícia. E assim foi feito. E é importante que assim continue a ser feito. Este vídeo agora tem mais uma informação exclusiva. Eu conversei com o advogado Roberto Bertoldo. Roberto Bertoldo foi conselheiro do Itaipu, foi um político, advogado, político influente e é peça central na perseguição de Moro, ou no chamado Laboratório da Lava Jato, quando Moro começou a praticar o que Tony Garcia chama de abuso contumaz, querendo atingir os seus alvos. E uma das provas que o Tony Garcia entregou ao Supremo Tribunal Federal foi um despacho do Moro, o ofício do Moro, a lista que o Moro passou a ele, com 30 missões que ele deveria cumprir. O Tony Garcia tinha sido preso por conta de um caso antigo do consórcio Garibaldi. Mas pelas missões dadas ao Tony Garcia, se vê claramente que Moro queria outros alvos, sem nenhuma relação com o caso do consórcio Garibaldi. E o Bertoldo era um desses alvos. E por quê? O Tony Garcia diz que o Moro queria atingir o Bertoldo para atingir o TRF4, para atingir o STJ e também para atingir José Dirceu, que era ministro na época, e o Partido dos Trabalhadores. Não tinha havido ainda denúncia, processo sobre o mensalão. E o Moro já estava buscando informações, elementos para poder alcançar alvos do governo na época, do Partido dos Trabalhadores. Mas não era só do PT. Ele também buscava outros alvos. Buscava um empoderamento e buscava pessoas com prerrogativa de foro. Ele não poderia jamais investigar sendo juiz de piso, juiz de primeira instância. Mas assim ele fez. E o Bertoldo foi perseguido pelo Moro, claramente. Ele acabou sendo preso por uma escuta que ele não realizou. O próprio Tony diz agora, falou, eu fui obrigado pelo Moro a prestar um falso testemunho para incriminar o Bertoldo, porque ele queria pegar o Bertoldo para, através do Bertoldo, atingir outros alvos, sempre alvos políticos. Pessoas que o Moro não poderia investigar, não poderia processar. O juiz não investiga, não poderia sequer processar, não tinha competência para isso. Mas por que ele buscava essas informações? Segundo o Tony Garcia, era para chantagear, era para ter poder, para que cumprissem as ordens dele nas instâncias superiores. Esse era o objetivo, segundo o Tony. E o Tony até disse que desafia o Moro para um debate, para mostrar a ele as provas que entregou ao Supremo e outras que ele diz ter. E o Bertoldo, então, sendo esse elemento-chave, também é importante que seja ouvido. Foi o Bertoldo que patrocinou as festas com desembargadores no Hotel Bourbon, e não só no Hotel Bourbon. Uma dessas festas foi gravada por um outro advogado, chamado Sérgio Costa, gravada clandestinamente. O Bertoldo tinha a posse dessa fita, porque era contrário à gravação e queria proteger os desembargadores.
E, segundo Tony Garcia, o Moro realizou busca para pegar este vídeo, para pegar esta fita que continha ali as imagens da festa da cueca com garotas de programa no Hotel Bourbon. E o Bertoldo, eu localizei o Bertoldo por telefone quando fiz o documentário, que agora saiu há pouco tempo, já está com muita audiência aqui no YouTube, vocês podem ver, que é Um Juiz Fora da Lei. Este é o documentário que nós fizemos e eu consegui localizar o Bertoldo na ocasião. E ele me falou por telefone durante 7 minutos e confirmou que houve a festa das cuecas e disse mais, isto é importante, que está disposto a prestar depoimento em juízo, de entregar provas também, assim como Tony Garcia, o que será uma excelente oportunidade para se alcançar a verdade, para se buscar os fatos que fizeram de um personagem de Curitiba, Sérgio Moro, o juiz fora da lei. Veja, então, esta entrevista que eu fiz, essa conversa que eu fiz, não era bem uma entrevista, mas conversando com ele, sabia que eu estava falando com um jornalista e não me desautorizou, no sentido de publicar aquela nossa conversa. Eu publiquei um trecho pequeno do documentário, mas agora eu coloco na íntegra, justamente porque o que ele fala tem relevância e, sobretudo agora, que Moro passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, então, a conversa com Roberto Bertoldo. Alô? Alô? É o doutor Roberto Bertoldo? Sim, quem quer falar? Doutor Roberto Bertoldo, aqui quem fala é Joaquim, eu sou repórter do 247 e eu estou fazendo um documentário sobre as denúncias do Tony Garcia e tem uma denúncia dele que diz respeito ao senhor, que é uma gravação que teria sido feita no Hotel Bourbon e que teria sido feita por um ex-sócio do senhor na época, o Sérgio Costa, e essa gravação teria ficado com o senhor, ela teria sido apreendida pela Polícia Federal por determinação do Sérgio Moro. Eu gostaria de saber do senhor se isso é verdade. Qual é o teu nome, por favor? É Joaquim. Pois não. E aonde saiu essa declaração do Tony Garcia? Ele deu uma entrevista para nós aqui no Brasil 247. Ele fez a entrevista, foi uma entrevista longa, de 4 horas, e que motivou até um depoimento dele à Polícia Federal por ordem do Supremo, para a investigação do ex-juiz Sérgio Moro, que é senador hoje. E o que exatamente você gostaria de saber? Doutor Bertoldo, é que o Tony descreve com detalhes que ele esteve na suíte presidencial do Hotel Bourbon com o senhor e com o advogado chamado Sérgio Costa, e que o advogado Sérgio Costa estava gravando. E ali, essa era uma festa, um encontro ali, uma festa entre desembargadores, juízes, né, também federais, e garotas de programa contratadas pela Mirley Oliveira. Veja, Joaquim, essa tua pergunta é de uma delicadeza, o que eu posso informar para você é o seguinte: de fato, houve algumas ocasiões de festas, eu não me recordo exatamente se no Hotel Bourbon. Houve também gravações clandestinas feitas por esse indivíduo. Mas eu não gostaria de entrar em detalhe de mais nada, Joaquim. Eu acho muito delicado esse assunto, envolve vida pessoal de uma série de vida privada de uma série de pessoas, em uma circunstância que eu acho que não deveria ser discutido pela imprensa. Eu acho que, enfim, eu não gostaria de falar a respeito disso.
das ocasiões, dos eventos que eventualmente aconteceram, ou que aconteceram efetivamente, mas eu me reservo ao direito de falar isso exclusivamente se eventualmente eu venha a ser solicitado pela justiça, pelo judiciário, algo nesse sentido. Até eu acho que eu já devo ter comentado a respeito disso em alguns processos que eu suponho que estavam que eu suponho não, pelo que eu me recordo, estavam em segredo de justiça. Perfeito, Bertoldo, perfeito, Bertoldo. E o Tony Garcia diz uma outra coisa, que ele diz que cometeu o crime de falso testemunho ao imputar ao senhor um crime que o senhor não cometeu, que pelo qual o senhor foi condenado, que é de escutas clandestinas, e ele declarou com todas as letras, eu prestei falso testemunho combinado com o juiz da época, e até pediu uma desculpa pública. O senhor pensa em pedir uma revisão criminal, ou o senhor prefere também não comentar sobre isso? Joaquim, eu não vi a entrevista do Tony Garcia, eu não tomei conhecimento exatamente do que você está me trazendo. Eu vou procurar me informar e, a partir disso, que eu sei que ele realizou falso testemunho, isso meus advogados, todo mundo sabia. Todo mundo manifestou isso, foi falado ao juiz da causa, foi falado para o Ministério Público que ele mentiu ao depor. A gente nunca teve dúvida, a gente sempre soube disso. Agora, motivado a pedido de alguém ou pelo desejo dele de se ver livre da situação que ele passava, eu não saberia te dizer. Mas eu gostaria de ver o que foi, o que ele falou efetivamente, para ver que medida eventualmente eu posso vir a tomar. Tá perfeito. Bertoldo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela atenção, por atender o nosso telefonema. E, havendo outra informação, eu procuro o senhor, então. Tá bem? Você vai divulgar isso aonde? Eu estou fazendo um documentário sobre a Lava Jato. O título provisório do documentário é Um Juiz Fora da Lei, os crimes de Moro e a máfia de Curitiba. Essa é a reportagem que nós estamos fazendo. É um documentário. Tá bem? Eu acho que tem que ser uma minissérie. Para falar do Moro e do pessoal de lá, eu acho que você vai precisar fazer uma minissérie, não um documentário, porque tem muita coisa para você falar, viu? Tá certo. E aí fica o convite, então, o senhor me dar uma entrevista, quando o senhor quiser falar por tudo aquilo que o senhor passou, que o senhor viveu. Então fica o convite aqui aberto, justamente atendo a sua sugestão. Acho que é uma minissérie, sim. Posso fazer na sequência um outro documentário com base na sua entrevista. Fica o meu convite. Eu agradeço. Eu fiz uma brincadeira, mas é em virtude da quantidade de legalidade que você vai ter que reproduzir, trazer, informar, porque o que acontecia lá era todos os advogados que passaram pelaquela situação lá de ter que defender um cliente ou qualquer situação, sofreu demais e eles superaram todos os limites do que a Constituição, o Código de Processo Penal, o Código Penal determinam. Aquilo lá o Sérgio Moro tinha um Código Penal próprio. Mas eu não sei se eu tenho o desejo não de fazer qualquer entrevista ou qualquer coisa. Eu te agradeço a respeito do teu trabalho, mas em princípio eu não tenho vontade de falar, não. Eu gostaria de falar em juízo, isso sim, mas para a imprensa eu respeito vocês, mas eu acho que não há momento ainda. Eu agradeço, Joaquim. Tá certo, Dudu. Muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vocês viram, ele não quer entrar em detalhes, mas não desmentiu a existência do vídeo. Mas também, como lá atrás o Tony Garcia, ele também disse que falaria, mas em juízo, para a justiça. Mas o importante, Roberto Bertoldo não desmentiu que existe sim o vídeo sobre a festa da cueca.
Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram aqui no canal da TV 247, que o façam. E aqueles que puderem, que se tornem patrocinadores da TV e também do site Brasil 247. O jornalismo independente, ele se move, ele realiza toda a cobertura que você já conhece ou que você ainda não conhece, mas que passa a conhecer a partir deste vídeo. Ele é patrocinado, esse jornalismo, pela comunidade, diretamente pelo público. É a forma mais democrática de fazer jornalismo, porque o nosso compromisso é com você. Então, eu peço que façam, aqueles que puderem, que patrocinem o nosso canal. Mas, desde já, se inscrevam, acione aqui o sininho, porque nós teremos várias vezes esta conversa, através desses nossos vídeos e também da programação, toda a programação da TV 247. Muito obrigado e até mais.